O mundo todo sabe que, em termos de potência militar, os Estados Unidos são insuperáveis. Não acredito! Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. Até os países considerados verdadeiros inimigos desta nação, nomeadamente Rússia e China, mantêm certo respeito à hegemonia americana. Além das questões bélicas, há também outros motivos para fazer daquele país um elemento de suma importância em vários aspectos e setores. Veja então as 5 razões para nenhum país mexer com os Estados Unidos. Como uma nação, somos mais fortes quando testados e vamos permanecer unidos e fortes. Que Deus abençoe a todos. Para começar, os Estados Unidos têm uma influência cultural significativa ao redor do mundo, com sua indústria do entretenimento, música, moda e tecnologia exercendo um impacto global. Os séculos 19 e 20 marcaram um grande crescimento do país. Primeiro, devido ao grande número de imigrantes do mundo todo que desembarcaram na América, encantados com o que o novo mundo poderia ainda oferecer. O fato é que essas pessoas chegaram em terras americanas a fim de crescer e construir um futuro melhor para suas famílias. Terras novas, gente nova, pessoas falando diferentes idiomas e todos ao mesmo tempo tentando aprender uma nova língua e novos trabalhos colaboraram muito para basear a cultura americana no trabalho. Muito tempo antes de Hollywood surgir, os artistas de rua e dos anfiteatros, espalhados pelo país, já davam o ar da graça, contando em forma de anedotas o cotidiano e as dificuldades enfrentadas pelos novos americanos. A famosa Hollywoodland iniciou-se somente em 1911 e, a partir de então, tem sido a maior exportadora de filmes do mundo, tendo restrições em apenas alguns países, como a Coreia do Norte, Afeganistão e Rússia, por exemplo. O fato de receber tantos imigrantes fez dos Estados Unidos um palco de vários conflitos internos, ao mesmo tempo que colaborou para o seu fortalecimento econômico. Os Estados Unidos possuem a maior economia do mundo e desempenham um papel central no sistema financeiro global. Eles têm o poder de impor sanções econômicas que podem ter um impacto significativo em outros países. Além disso, muitos países dependem do comércio com os Estados Unidos, o que os torna relutantes em antagonizar um parceiro comercial importante. Este é o segundo motivo pelo qual outros países relutam em ir contra ou totalmente contra as resoluções do governo norte-americano. É o tipo de paizão que, ao mesmo tempo que dá tudo para o filho, puxa a orelha dele caso faça algo fora das regras da casa. Os Estados Unidos acabaram se tornando um país altamente industrializado, com altos níveis de produtividade e uso de tecnologias modernas. Os principais setores são o agrícola, engenharia de maquinário, químico, alimentício, automobilístico, além de um mercado terciário em crescimento, com foco em finanças, novas tecnologias, seguros, imóveis, entre outros. Isso mostra que um país multicultural, dadas as diferentes origens dos imigrantes principalmente, conseguiu criar e fortalecer a cultura do trabalho, que, aliás, é ainda bastante valorizado naquele país. Já alguns países, após a época da escravidão, preferiram manter o povo sob as asas de seus governantes, o que certamente foi um estorvo enorme para o crescimento econômico e a valorização da mão de obra. As alianças e os acordos internacionais feitos pelos americanos formam o terceiro fator que impede que os americanos sejam extintos do planeta. Os Estados Unidos têm uma extensa rede de alianças e acordos internacionais que lhes conferem influência global. Isso inclui a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, acordos de segurança bilateral com vários países e sua posição permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas alianças e acordos podem dissuadir outros países de se envolverem em ações hostis contra os Estados Unidos. Por falar nisso, a guerra entre Rússia e Ucrânia só não ganhou ares internacionais até agora pelo fato de nenhum desses dois países serem membros da OTAN. De fato, um dos motivos de os russos terem invadido terras ucranianas foi porque o governo ucraniano andou acenando as mãos para a OTAN, o que significaria independência total de um regime quase soviético que a Rússia ainda preserva. Mesmo não fazendo parte da organização, vários países membros têm colaborado com o envio de armamentos pesados para os ucranianos, pois seria vantajoso tê-los como parceiros no comércio mundial e longe dos russos.
Os russos, por sua vez, têm ameaçado qualquer nação que se intrometer na sua conversa com a Ucrânia. Caso alguma nação, membro da OTAN, seja atingida, a conversa pode tomar outros rumos. Recentemente, aliás, foi noticiado que um dos ataques russos teria matado cidadãos poloneses ao explodir uma bomba em uma região de fronteira entre Ucrânia e Polônia. A Polônia, por sinal, é membro da organização e até a conclusão desta pauta não havia informações sobre como a OTAN e os Estados Unidos reagiram. Em quarto lugar, vem a Revolução Industrial e Tecnológica. No início do século XX, os Estados Unidos passaram por uma poderosa revolução industrial impulsionada por avanços tecnológicos significativos. Invenções como a eletricidade, a linha de montagem e a produção em massa transformaram a indústria e permitiram a produção em larga escala. A inovação tecnológica em setores como o automobilístico, o aeroespacial, a comunicação e a eletrônica desempenhou um papel fundamental no crescimento econômico do país. Com as facilidades da globalização, países ricos se tornaram mais ricos ainda, mas, por outro lado, levaram mão de obras para estes lugares. Um exemplo é Taiwan, uma pequena nação insular localizada a 180 quilômetros a leste da China. No quinto lugar, vem o principal motivo pelo qual os outros países mais temem os Estados Unidos: forças militares e bélicas. A própria história daquele país mostra que desde que os primeiros colonizadores chegaram às Américas, no caso na América do Norte, a resistência dos nativos foi enorme. Ocasionando em conflitos constantes entre os índios americanos e os imigrantes europeus. Com os conflitos históricos dentro da própria casa, os americanos aprenderam a fazer guerra para defender o próprio território. O país é tão íntimo das armas que, para que um cidadão possa ter uma em casa, basta ter 18 anos. Segundo o senador norte-americano Chris Murphy, nos Estados Unidos é mais fácil comprar uma arma do que adotar um animal doméstico. Segundo ele, há muito mais burocracia ao tentar comprar um gato ou um cachorro do que uma arma. Isso é resultado de uma história e uma cultura baseadas no âmbito da força bruta, por assim dizer, mas que de alguma forma e até certo ponto foi positiva para o país. Ainda durante a Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861 e 1865, que foi marcada por intensos conflitos armados entre o norte e o sul do país, não só os combatentes, como também seus filhos e suas esposas foram obrigados a aprender a lidar com situações de estresse e de medo. Isso talvez tenha influenciado bastante na paixão que o norte-americano tem pelas suas forças armadas. Por exemplo, lá, apesar dos riscos conhecidos, ter um filho na marinha, no exército ou na aeronáutica é motivo de muito orgulho. E não só para a família, como para a comunidade em volta dela, uma vez que carregam no peito algo que falta em muitos outros países: espírito patriótico. Pelo menos é o que dão a entender. Tanto que os comércios e residências não têm receio algum em hastear a bandeira americana na frente de suas fachadas para mostrar a qualquer um que ali há amor e disposição pelo país. O fato é que as Forças Armadas dos Estados Unidos já nasceram durante a Guerra da Independência contra a Grã-Bretanha entre 1776 e 1783. Durante essa guerra, as milícias coloniais se uniram para lutar pela independência e formaram o Exército Continental, liderado por figuras como George Washington. A vitória na Guerra de Independência estabeleceu as bases para a formação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Atualmente, as Forças Armadas norte-americanas estão entre os orçamentos mais caros do país. Segundo os dados da imprensa, em 2022, o país investiu algo em torno de 877 bilhões de dólares. Isso mesmo que você ouviu. Só para se ter uma ideia, no mesmo ano, a Rússia, já em pé de guerra contra a Ucrânia, teria gastado o equivalente a 84 bilhões de dólares. Isto é apenas 10% do que os americanos investiram. Então, sim, dos 5 motivos citados neste vídeo, a experiência em conflitos armados e o poderio bélico dos Estados Unidos são os que mais fazem outros países pensarem bem antes de tentar um ataque direto
a terra do tio Sam. Se você conhece mais algum motivo que faz dos Estados Unidos quase que impenetrável, diga aí pra gente, tá bom? E muito obrigado por assistir e até nosso próximo vídeo. Um forte abraço!